Olá, tudo bem? Vamos aproveitar esses minutos aqui para a gente conversar sobre um tema bem interessante. Vamos falar sobre algumas verduras comuns, fáceis de encontrar nos supermercados, nas feiras, nas verdurarias e que são bem saudáveis e podem nos ajudar a combater processos de doença, inflamações e são dados assim de fonte científica. Um livro do Dr. William Li, que se chama Eat to Beat Disease, e fala para a gente comer para combater doença. Vamos falar aqui de alguns vegetais bem interessantes, e incluindo aqui nesse vídeo tomates, as folhas brássicas, o feijão verde, os cogumelos e as cenouras. Tá? Vamos destacar assim os seus principais compostos bioativos, por que eles são bons, quais são os benefícios e algumas dicas para selecionar e preparar assim de forma prática no dia a dia, tá bom? Vamos começar primeiramente com os tomates, que são bem famosos, né? Eles são tecnicamente, assim, do ponto de vista botânico, uma fruta, mas a gente usa assim como um legume, né, para comer ali no almoço, no jantar, como um prato salgado, né? Eles têm muitos benefícios, né? E inclusive na redução do câncer de próstata e de mama, porque os principais compostos bioativos, vitamina C e licopeno, têm uma ação antioxidante muito boa, muito poderosa. O licopeno está famoso, muitas pesquisas em relação à proteção da próstata, né? Agora, é importante, assim, para liberar o licopeno, que é o principal componente antioxidante e antitumoral do tomate, é importante cozinhar os tomates. É uma dica interessante, né? Especialmente com azeite. Então, ele precisa de calor e de um óleo, porque ele é solúvel em óleo e se libera pelo calor. Então isso aumenta a absorção do licopeno quando você cozinha com um pouco de azeite. O tipo San Marzano, que é aquele tomate redondo vermelho, e o tomate cereja, que é fácil de encontrar aqui, são muito ricos em licopeno. Basta a gente dar uma cozinhada com azeite, liberar esse licopeno e utilizá-lo aí em composição com outros vegetais também, como por exemplo as folhas verdes brássicas. Os vegetais brássicos, né, são brócolis, couve, também o repolho, né, que a gente pode considerar uma brássica importante. Eles contêm substâncias chamadas isotiocianatos. Os isotiocianatos, também resumidos como ITCs, são grandes anti-inflamatórios. Eles são importantes, assim, são discutidos aí como fatores importantes na produção de imunidade, desintoxicação, limpeza do corpo, né? Mas também os ITCs precisam de um pouco de calor, cozinhar também ali rapidamente, pode ser até um pouco de vapor e óleo, né? Para liberar esses ITCs, essas substâncias que são altamente anti-inflamatórias. Então, o ideal é cozinhar levemente com um pouco de azeite e mastigar bem. E aí você consegue abrir as células vegetais que estão ali contendo essas substâncias bioativas anti-inflamatórias, né? Você não deve cozinhar demais, botar no fogo lá e deixar ele fervendo, né? Porque isso também degrada os ITCs. O objetivo é manter os vegetais na sua cor original, esse verde mais escuro ou esse verde claro, brilhante. Então é vapor ou um cozimento rápido com um pouquinho de azeite e mastigar bem, para a gente aproveitar bem aí as folhas verdes do tipo brássica. Outro componente é o feijão verde, né, que é bastante apreciado aqui no Brasil também, você encontra algumas feiras, vale a pena procurar. Muito rico em proteínas, em fibras, antioxidantes, polifenóis, que combatem ricamente a inflamação. Então, são muito anti-inflamatórios os feijões verdes. Então, a gente vê que no Ayurveda o feijão seco ele precisa de um tratamento especial para não ser muito oxidativo, né, e não ser inflamatório, né? Mas o feijão verde ele é mais anti-inflamatório. Também eles têm uma função muito importante, os feijões verdes, protegem e regeneram as células tronco do nosso corpo, né? Então, lógico que você deve comprar o feijão verde fresco, né, em vez de enlatado, né? E também deve cozinhar, né, como escaldar e refogar levemente, preserva os seus nutrientes. Não deve deixar também cozinhando, colocar na pressão, não precisa, porque o feijão é verde, né? Então é um cozimento leve, um escaldar ou vapor, né, preservando ali os nutrientes. Sempre é bom um pouco de azeite ali junto, né? E esses vegetais se combinam bem. O quarto elemento que nós falamos aqui, então, são os cogumelos. Cogumelos, como a gente sabe, são ricos em beta-D-glucano, que é uma fibra solúvel muito importante que ajuda na circulação, na cicatrização de feridas, também diminui a formação de vasos sanguíneos novos que podem nutrir células tumorais, então a chamada ação anti-angiogênese no combate ao câncer. E o beta-D-glucano está bem famoso, assim como um pré-biótico, porque ele alimenta o microbioma intestinal, né? Então ele oferece alimentos para as bactérias saudáveis, por isso é o pré-biótico. Quando você toma as bactérias saudáveis, isso é o probiótico. Então, você associando o pré-biótico e o probiótico tem uma ação muito boa. Beta-D-glucano dos cogumelos é um pré-biótico, né? Além disso, tem ação também anti-inflamatória, né, muito no intestino e no corpo todo, né?
Então os cogumelos comestíveis são uma boa fonte também de vitamina D. Isso pode ser aumentado expondo os cogumelos fatiados à luz solar. Eles captam também produzindo mais vitamina D. Mas veja bem, estamos falando dos cogumelos comestíveis, certo? Cogumelos culinários. Não estamos falando dos cogumelos medicinais, porque esses precisam ser discutidos e avaliados com médicos especialistas no assunto. Falando de cogumelos comestíveis. E por fim as cenouras, né, que são muito ricas em carotenoides, né? Também são ricas em fibras. Os carotenoides deixam a cenoura com a sua coloração característica, né? Reduz a inflamação, protegem também o DNA, especialmente contra os danos ambientais, então a cenoura é bem rica também nesse aspecto de proteção ao DNA. E muitos estudos mostram que comer cenoura aumenta a atividade de reparo do DNA do corpo em apenas 3 semanas, né? Então comendo assim, uma base diária, né? E uma recomendação interessante, assim, que muita gente fala, se você comer muita cenoura, você vai ficar com as mãos amarelas. Bom, as cenouras originalmente eram roxas e não dessa cor laranja, né? Então os fazendeiros holandeses aí no século XVII criaram uma espécie que fica sendo alaranjada, né? Então procure as roxas também, para você não ter esse risco de ficar com as mãos amarelas, né? Ou com muito carotenoide amarelo, alaranjado, né? Procure as cenouras roxas também aí nos agricultores, tá bom? Então demos as dicas aí, básicas, simples, fáceis de utilizar, 5 alimentos fáceis de encontrar, uma forma boa de prepará-los. Você pode utilizá-los em conjunto ou variar ao dia a dia, né? Para ter também uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação terapêutica. Pode adicionar temperos, né? Temperos que sejam também terapêuticos, de acordo com a Ayurveda também, de acordo com o seu dosha, né? Para fazer uma refeição saudável, aromática, saborosa e terapêutica. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenham gostado. Sigam a gente aqui, dá um joinha, compartilhe, comente, né? E venha participar aqui também das nossas atividades. Dê um clique no nosso bio, veja as nossas atividades, nossos cursos e seja bem-vindo. Você pode interagir com a gente, dar sugestões, tirar dúvidas. É um prazer conversar com vocês. Um grande abraço, tudo de bom, até logo.